Fala galera do Zona Alternativa, e eu tô aqui de volta com o Pedro da Tectoy e o Neto da CNT pra fazer esse comparativo, tá? De 3 PCs portáteis aqui, o que temos aqui nessa mesa. 3 modelos de PCs portáteis, o Zinix, lançamento da Tectoy que vai chegar logo logo, o menor, o Ayanel 2 e o mais famoso de todos que é o Steam Deck, ambos com Elden Ring aqui rodando, com tudo aqui ao vivaço aberto pra gente ver, pra gente dar uma olhada. É interessante só fazer uma breve introdução sobre esses computadores portáteis. A Steam Deck, ela foi a primeira de todas lançada oficialmente. A Steam, ela é uma loja virtual de jogos, vende jogos para computadores. E o que aconteceu? Eles foram lá e desenvolveram o próprio console portátil deles, o próprio computador portátil, porque a Steam não vende lá na biblioteca da Sony, na biblioteca da Nintendo, nem nada. Então, qual foi a ideia que a Steam teve para vender os computadores para o público portátil, que é um público muito grande. Prova disso que os portáteis da Nintendo foram consoles mais vendidos do mundo. Então existe um público que gosta desse tipo de produto. Depois disso, começou a corrida pelo desenvolvimento de outros portáteis. E aí a gente vem com o Ayanil, um projeto de financiamento coletivo. As pessoas foram lá, investiram na empresa, tentaram acertar de uma forma que eles pudessem produzir um computador portátil que agradasse a todos. Você pode observar que ele tem um acabamento de vidro, os joysticks dele, foram feitos de uma forma que eles não apresentam drift, é o Hall Effect, né? Agora até os controles da 8-bit do estão vindo com isso. Só que qual o problema dele? Por eles terem feito um acabamento todo de vidro, mas apapagaiado, se é que a gente pode dizer assim, ele custa caro. A Steam Deck custa basicamente metade do preço dele. Ele vem originalmente com Windows, mas nessa questão de sistema operacional, dos que eu testei, eu ainda tô esperando até que vai liberar um Zinix pra eu dar uma testada bacana nele. O que eu mais gosto é da Steam Deck. Agora vamos falar do Zinix, né? E o Zinix, pra quem já tá muito ligado no mundo dos PCs portáteis, deve conhecer a AIM, grande concorrente da Ayanel lá fora. Eles são especializados em portáteis Android. O Loki, né, que foi o projeto que a gente usou de base para fazer o Zinix, também começou com uma campanha de financiamento coletivo, e aí a galera da AIM veio aqui pro Brasil, e aí a gente fechou essa parceria, em que a gente ia trazer jogos e uma parte de suporte de software para ele, e ele ia vir pro ocidente, completamente exclusivo da Tectoy, e aí assim nasceu o Zinix. Que é realmente o mais portátil dos três, né? Ele já foi pensado para realmente ser o menor e tudo mais. Era para ser um diferencial, né? O Zinix, ele teve 2 pontos muito importantes no desenvolvimento, que era portabilidade e custo-benefício. Eu vou dar minha opinião nesse momento como vendedor, que na minha loja eu vendo portáteis aqui em Manaus. Nós fomos os primeiros a trazer Steam Deck para revender pro público, não apenas revender, mas oferecer suporte e garantia. Roguelite também consegui, logo no lançamento, o Legion Go, a Ayanil e brevemente o Zinix. Então, o cara que procura um console portátil, ele não quer um console para rodar 4K Ultra, até porque vocês sabem que quanto menor a tela, não vai fazer diferença ser 4K. Isso é um erro do Legion Go. O Legion Go tem uma tela Quad HD e não consegue rodar jogos em Quad HD. Às vezes eu vejo umas comparações na internet, eu acho muito injusto. Por exemplo, a gente tá pegando aqui, o Zinix tá batendo 45 FPS no Elden Ring, o Steam Deck tá rodando em qual qualidade? Tá rodando em 800p no alto. No alto? Deixa eu colocar no alto também. Detalhe, tá pessoal, Elden Ring usa muito mais a placa de vídeo do que o processador. Quanto é que tá o uso do processador aí, Pedro? Ó, o Zinix tá com o uso do processador de 34%, 100% de GPU. Ó, o Steam Deck tá em 30 FPS. Ambos estão rodando na mesma configuração, tá? O Zinix, ele tem uma tela Full HD, mas nem a gente comentou, a densidade de pixel é irrelevante. Tô rodando o jogo em 800p, que é o mesmo que o Steam Deck roda. Tá ganhando por uns 12, 15 FPS. Olha, se a gente tá falando de 12 a 15 FPS em relação à Steam Deck, a gente tá falando de uma diferença de mais ou menos, acredito que uns 30%, né? 20 a 30% de desempenho, mais ou menos. E é um número relevante. Caraca, você falou que tá rodando 20%, 30% do processador. É porque tem essa mudança, sabe dizer? No caso do Zinix, questão de CPU, ele tem uma CPU melhor. Se eu não me engano, a do Steam Deck é 4 núcleos, 8 threads, né? Isso. Enquanto o Zinix tem uma CPU de 8 núcleos, 16 threads. Então, por exemplo, num jogo como Elden Ring, que usa mais a GPU, a diferença tá entre 15% e 20%, que é mais ou menos a diferença de GPU entre os dois. A gente tem uma GPU mais ou menos nessa potência a mais. Mas, por exemplo, se a gente pegar uma tarefa que usasse mais a CPU, vou editar um vídeo. E aí vou botar pra renderizar na CPU, ou, sei lá, mexer com 3D. O Zinix ia ter um desempenho maior, porque a CPU dele tem basicamente quase o dobro da potência, né? E também é válido falar que o fato de que o processador do Zinix, ele é melhor pelo fato de que ele roda o Windows, por exemplo, quando o camarada chegar em casa, coloca no monitor de 165 Hz, mouse e teclado, e a galera que joga Valorant vai jogar acima de 100 FPS tranquilo. 144 FPS tranquilo, o Zinix. Valorant é aquele tipo de jogo que ele
a gente chama de CPU bound, ele vai usar muito mais processador. Entendi. Então é por isso que eu acho ele interessante, por isso que eu gosto tanto dos portáteis. A gente pode estar aqui no evento jogando um Elden Ring, depois que chegar em casa, coloca o Zenix na dock, onde conecta os outros dispositivos e pronto, você tem uma estação de trabalho. Outra coisa legal de falar, esses outros dois não tem no mercado nacional, então não estão homologados na Anatel, quando você compra não vem com pino brasileiro. Não tem garantia. O Zenix vai ter tudo isso, ter o suporte 100% nacional. É legal de lembrar que esses outros dois concorrentes não têm esses dois fatores. Eu acredito que vai vir também com preço. Vai vir com preço competitivo. Em questão de bateria desses PCs, dura quanto tempo uma bateria dessa? Aqui já tá aberto, os outros já estão morrendo na bateria. Aqui tá aberto o Zenix Control Center. Aqui você consegue controlar o TDP do processador. Quantos watts você tá gastando pro processamento. Eu coloquei o Zenix aqui no máximo. 90% dos jogos rodam tranquilamente em 20 TDP. Então eu abaixei pro 20º, quase não teve queda de FPS. Queda de 3 FPS, assim. 20 watts você vai precisar para um jogo AAA muito pesado, como Elden Ring. Certo. Nos testes de bateria que a gente já fez, o Zenix chega em 1h30. Se eu não me engano, esse é o tempo de duração da bateria do Steam Deck. Esse mesmo tempo, tá? Geralmente esse é o tempo de uso que você pode fazer. Só que aí tem um pulo do gato. A Steam Deck vem com Linux. Porém, pelo fato de estar no Linux, fica um pouco limitado para os outros usuários que vão usar ele de fato como um console portátil. Então a gente pode dizer que a Steam Deck é um videogame. O Zenix eu já vejo ele como um computador. Por quê? Esse tempo que o Pedro falou pra gente, eu acredito que esse tempo de bateria pode dobrar se você estiver usando no modo Windows. Por quê? Você conectar ele numa dock e passar pro monitor, você vai desligar o RGB dele, a tela vai apagar porque você vai usar só na tela principal e o próprio Windows tem o modo de economia de energia. Então, o pacote Office mesmo, navegando na internet, eu acredito, Pedro, que esse tempo de uso dele possa dobrar ou até triplicar. Não, 1h30 eu tô falando num uso de jogo pesado. AAA, né? AAA, mas que nem você falou, se você vai usar pra tarefas simples do dia a dia, dá pra você ficar 5, 6 horas num Zenix ligado na dock, com a tela e o RGB desligado, aí vai o dia todo. Caraca, velho. As possibilidades são infinitas. Vale dizer, inclusive, que com base na configuração do Zenix, esse podcast poderia estar sendo transmitido por ele. O Zenix, como você falou, ele cabe no bolso. Os demais, acredito, talvez aqui com muita dificuldade, fica pra fora e aqui não cabe. Eu diria que esse e esse são protótipos. E eu diria que o Zenix já seria um produto melhor acabado. Porque o cara que compra um portátil, ele não quer uma tela grande, quer uma boa pegada na hora que for jogar. Ele não faz questão de ter um acabamento de vidro. Se a Tectoy conseguir oferecer desempenho, ter um acabamento bem feito, não precisa ser de vidro, precisa ser bem encaixado, com peças bem encaixadas, tem que ser confortável de jogar. E isso a gente vê que o Zenix consegue oferecer. E além de ser um videogame, pode ser a estação de trabalho de alguém. Pedro, ele usa USB 4 ou a gente conseguiria usar um Thunderbolt nele? Não é Thunderbolt, porque Thunderbolt é uma tecnologia exclusiva da Intel, mas ele tem um USB de 40 gigabits por segundo. Então acredito que ele é USB 4.0. Então assim, lá na nossa loja, a gente tem um case externo, um Razer Core Chroma, que a gente consegue colocar uma placa de vídeo externa e a gente já fez esse teste no Ionil. Então aí as possibilidades já aumentam, porque o case, ele tem uma fonte de 500 watts. Dá pra você conectar uma 4070 Super, que ele cabe perfeitamente, e o processador do Zenix consegue empurrar. Ele não dá gargalo. Não dá gargalo. Quando eu pegar o Zenix, esse vai ser o primeiro teste que a gente vai fazer. Tá aprovado? Show de bola. Agora eu quero agradecer novamente, tá? O Pedro aqui, o Neto aqui da CNT com a gente. Tchau, tchau.